41,58. Parcela em até 3 vezes no cartão Savenhago. Na Lauro Correia da Silva, 4005. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! Educadora. Chegou a hora de renovar seu carro e sua casa com a super promoção do setor de ferramentas Avan. Nesta semana, lavadora de pressão New Eco Wash Bath com 1.700 watts de R$ 499,90 por apenas 10 vezes de R$ 39,99. São R$100 de desconto. Pneu Aro 13 Pirelli só 10 vezes de R$ 19,99. Consulte as lojas disponíveis. Todo o setor de ferramentas em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, tudo num só lugar. Mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11 horas e 53 minutos, 11h53, fim aqui do nosso A Voz. Eu leio umas coisas aqui nas mensagens que os ouvintes mandam pra gente. Tem umas coisas que eu não posso falar no ar aqui, que as pessoas mandam pra gente aqui, porque eu vou falar pra você. Se eu vi o vídeo da ministra do Trabalho, aquela que foi sem nunca ter sido, né? Aí o cara fala aqui uma coisa aqui que eu não posso, evidentemente, repetir uma hora dessa, mas são coisas divertidas. Lamentável, né? Que os nossos amigos... Lamentável, Lamentável. Né, Caio? Ela aparece ao lado de 3 ou 4 rapazes no barco. 4 saradões, né? Sarados, sem camisa. Essa Bombadão, mulher que aqueles 4 bombadões, assim. É filha do Roberto Jefferson. É. Ivan, uma coisa que ela fala, ela tem razão. O empregador corre o risco de ser processado na Justiça do Trabalho. Claro. Né? Seja ele um empregador correto ou não. Ele corre o risco. Porque tem trabalhador também que é sacana, né? Eu já fui processado. O cara entra na Justiça do Trabalho por entrar na Justiça do Trabalho. Vamos ver se cola, são né? pedidos tem absurdos, também, claro que são tem. pedidos totalmente fora de propósito. Claro que tem. Eu já fui processado na Justiça do Trabalho e ganhei os processos como empregador. Por quê? Porque sempre agi da maneira correta. Há pedidos absurdos e o juiz do trabalho não é bobo. Então, o empregador, de fato, pode ser, sim, processado. A ministra que foi sem nunca ter sido, futura ex-ministra Cristiane Brasil, ela pode ter sido processada e pode ter sido condenada até injustamente, porque o Brasil é o país... Mas não parece que seja o caso dela, em né? que há o maior número de ações trabalhistas no mundo todo. Você pode entender assim, pô, o empregador... Porque, e nem sempre com fundamento. Porque a legislação trabalhista brasileira é arcaica, né? Da década de 40, aquela coisa toda. Muda, também tem muita mudança a todo instante, é sempre reformulada, né? Quer dizer, um empregador pode dar uma bobeira. O seu contador pode dar uma bobeira e lá se vai, pronto, você tomou uma condenação por conta de uma bobeira. Pô, bobeei, tinha uma coisa ali que eu não prestei atenção, o meu contador não prestou atenção, eu fui pro saco. Pode acontecer. Não é o caso da ministra, hein? A ministra simplesmente não registrou os casos. Os caras trabalhavam sem registro. E há litigantes de má fé, para usar um termo do juridiquês, né? É. Eu conheci um profissional da nossa área, Ivan, foi seu colega também, que trabalhou em televisão, trabalhou em rádio, trabalhou até em grandes emissoras. O esporte dele era colocar na justiça as empresas onde ele trabalhava. E assim ele foi, ganhando em alguns casos, perdendo em outros processos trabalhistas e fechando portas. Porque toda empresa onde ele trabalhou, ele pôs no pau. Toda empresa. Não houve uma que ele não pusesse no pau. Será que todas as empresas eram más, os empregadores eram ruins e que agiram de maneira incorreta com ele ou desonesta? Certamente ele perdeu processos, ganhou alguns, mas era o esporte preferido dele, para não dizer
a forma de vida do cidadão. Ele vai, processa, tem que ganha um ver dinheirinho e vive por um tempo. Agora mudou, não é? Com as novas regras, mudou. Mudou muito. Porque tem a questão da sucumbência, né? O cara tem que provar o que ele está dizendo. Se ele não provar, quem paga as custas do processo é ele. Além de não levar nenhum dinheiro, ele ainda tem de pagar. E agora, sobretudo, o melhor da reforma trabalhista é o termo que versa sobre a livre negociação. Não há nada melhor do que a livre negociação. O funcionário negocia com o patrão. Isso é bom para as duas partes. É bom para as duas partes. Evidentemente que as centrais sindicais vão reclamar, afinal de contas, acabou o imposto sindical. Evidentemente que haverá reclamações de todas as partes. Mas a questão da livre negociação não é boa, é ótima para o país. Todo mundo sai ganhando. Isso, para começo de conversa, isso que fizeram aí não foi uma reforma. Isso não é uma reforma. Eles fizeram um catado de tudo quanto é lei que estava parada no Congresso, não andava porque havia muita dificuldade de negociação. Eles fizeram um catado, fizeram um catado de leis e, pum, um pacote, jogaram na cara da população. Isso não é reforma, reforma não se faz assim. Isso tem um monte de erro aí. Isso deveria ter sido negociado com a sociedade. Aí sim você pode falar em reforma, uma negociação com a sociedade, no Congresso, no âmbito do Congresso, ouvindo as partes e tal. Você podia chegar a um consenso, porque há sim uma necessidade de se fazer uma reforma da legislação trabalhista brasileira, que é arcaica. Muito antiga. É verdade, né? Agora, o caso da ministra em particular... nesse caso eu concordo com você. Essa ministra não me engana, ela tem cara de picareta. Não faz sentido que o presidente Michel Temer continue insistindo na indicação dela. Chegue para o PTB, como inclusive algumas figuras da base do presidente já sugeriram, e peça ao PTB, ao Partido Trabalhista Brasileiro, partido do Roberto Jefferson, que detonou a bomba na época, lá atrás, em 2006, 2005, 2006, do Mensalão, e peçam a indicação de um outro nome, Ivan. Cristiane Brasil. É possível que não tenha? O partido não tem? Cristiane Brasil não dá. Não tem outro nome para oferecer? Para piorar a situação desta senhora, ela ainda grava um vídeo em trajes sumários ao lado de 3 ou 4 rapazes fortes, musculosos. Bombadões. É uma ministra de Estado, não é, minha gente? Não tem de tomar noção. Certos cuidados. Não faz o menor sentido que ela grave o vídeo que gravou. Eu não sei se tinha bebido ou não, Ivan. Também não sei. Né? Eu não quero dizer que uma ministra não possa ir à praia, ou não possa andar de barco, ou não possa tomar sua cervejinha. Local de tratar esse assunto. Agora, gravar um vídeo nesse momento do país de crise política, crise moral, acima crise de tudo, expectativa, ela não consegue assumir porque os tribunais não permitem a assunção, né, dessa ministra. E ela grava um vídeo daquele jeito. Não tem postura para ser. Ali acabou de assinar embaixo. Eu acho que ali ela se enterrou. Esse vídeo foi a que enterrou a carreira dela definitivamente. Porque ela é deputada, inclusive. A carreira dela, tem foro privilegiado. A carreira dela, encerrou a carreira dela com uma ministra que foi sem nunca ter sido, né? Acho que agora enterrou de vez, porque ela acabou de demonstrar que ela não tem a mínima postura para ocupar um cargo desse, né? Porra. Né? Essa aí acho que agora foi de vez. O político tem de tomar certos cuidados, Ivan. Claro, pô, que isso? A pessoa pública, melhor, tem de tomar certos cuidados. Isso não quer dizer que um político não tenha direito à vida pessoal ou à vida privada. Evidentemente que alguém já disse que político pode ir a um bar, alguém já disse que a gente não vota para santo, a piscina, a praia, pode namorar, não há problema nenhum. Agora, tem coisas que ele não deve fazer, né? Tem políticos que se casam, são gays. Não tem aí no mundo inteiro? Tem. Caras que são... ocupam os cargos elevados, cargos políticos, assumidamente gays. Tem marido, tem namorado que sai de braço dado com o marido, com a namorada e ocupa... É claro, nós estamos falando de civilizações mais avançadas do ponto de vista da liberalidade, né? Mas tem... Ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, casou-se com uma ex-modelo que havia posado nua. O presidente do Brasil, Michel Temer, casou com uma ex-modelo. Ela não posou nua, mas ela foi Miss, ela foi rainha da festa da uva ou do aqui morango. No Brasil teve um episódio com o Ciro Gomes. E a irmã dela,
fez um ensaio para Playboy que o presidente Michel Temer deu um jeito de não ser publicado, assim como o Ayrton Senna, quando começou a namorar a Adriane Galisteu. A Adriane Galisteu havia feito fotos para Playboy que o Ayrton Senna deu um jeito, o próprio Juca Kfouri conta, né? O Senna ligou para o Juca Kfouri, que era o editor da revista, pediu as fotos e o Juca Kfouri simplesmente deu as fotos ao Ayrton Senna. Depois da morte do Senna, a Galisteu posou nua. Você que tem memória melhor que a minha, o Ciro Gomes namorava uma artista... Patrícia Pilar. Patrícia Pilar? Patrícia Que Pilar. um repórter foi perguntar para ele qual que seria a importância dela na vida dele, política dele e tal. Ele falou, a importância dela é que ela dorme comigo. O Ciro Gomes deu uma resposta mal educada. É como de hábito, Não né? foi, sim, o Ciro Gomes é bocudo, ele fala o que pensa, o que vem à cabeça. Ele fala o que vem à cabeça, ele não pensa para falar. Foi uma resposta mal educada, não foi nada assim grosseira, né? Na verdade, foi uma resposta grosseira. Foi grosseira. Nos dias de hoje que se fala de misoginia, de sexismo, de machismo, qual a importância... Ivan, qual a importância da sua esposa? A importância da minha esposa é que ela dorme comigo. Caio, qual é a importância da sua namorada? A importância dela é que ela dorme... Não. Uma resposta grosseira. Não, evidentemente que a mulher é muito mais importante. Uma resposta grosseira. Apenas... Mas... Não cabe apenas a mulher dormir Sim. com o político, ou o radialista, ou o ator, ou o engenheiro. Mas isso, por ele ser grosseiro, incapacita de ocupar um cargo público? Não. Não tem problema. Apenas ele é grosseiro. Você precisa tomar cuidado com ele. Né? Tome cuidado com o que você fala com o cara, que o cara é meio grosso. O cara vem com o cara da patada, né? Por falar em grosseria, Ivan, nós concordamos, acho que esse assunto está encerrado, né? A Cristiane Brasil não pode ser a ministra do Trabalho. O presidente Michel Temer tem de, evidentemente, encontrar uma outra saída. Acabou de enterrar a vaca até o chifre. Você tem acompanhado, por falar em grosseira, fala o que pensa, fala sem pensar, principalmente, os vídeos da mãe do lateral do São Paulo, Júnior Tavares? Não. A mãe do lateral do São Paulo, Júnior Tavares, o nome dela é Simone. Eu não sei se o Gustavo consegue encontrar um dos vídeos dessa mulher. É uma mulher absolutamente desequilibrada. Ah, é? Tresloucada. Não sabia, não. Doidona, Ivan. Ah, vai. Doidona. É uma gaúcha, o Júnior Tavares é gaúcho. Ele teve muitos problemas de comportamento lá em Porto Alegre e o Grêmio mandou ele embora e ele foi contratado pelo São Paulo. E o Júnior Tavares é um jogador talentoso, Ivan. Talentoso. Mas com problemas de comportamento lá em Porto Alegre. Quem lançou o Júnior Tavares foi o Filipão, quando era técnico do Grêmio. Mas o Júnior Tavares não conseguiu emplacar exatamente pelo seu comportamento. Sabe aqueles boleiros que gostam mais da noite do que de treinar, Ivan? Costuma acontecer. O Júnior Tavares é um desses casos. E a mãe do Júnior Tavares é completamente maluca. E ela tem se notabilizado agora. No começo do ano, São Paulo e o Corinthians ensaiavam uma troca. E o Júnior Tavares quase foi jogar no Corinthians. Sabe o que fez a mãe do Júnior Tavares? Tá certo, né? Conta. Mãe faz tudo pelo filho, né? Eu acho que sim. A mãe é amor 24 horas por dia pelo Acho filho. que sim. A mãe defende o filho, defende a cria, né? Acho que sim. Ela foi a público e disse, não, meu filho não vai jogar no Gambá. Ah, vá. Desse jeito? A mãe de um atleta de futebol profissional disse, meu filho não joga no Gambá. Ah, vá. Dona Coisa, como é que chama? Dona Simone. Dona Simone. Depois disso, o Júnior Tavares deu uma entrevista para a TV Globo dizendo, não, minha mãe. Perdoem a minha mãe. Perdoem a minha mãe. Poxa minha mãe não vida. sabe o que diz, eu sou um atleta profissional e eu vivo disso, né? E a tal mãe do Júnior Tavares continuou como uma metralhadora giratória, proferindo Ela não parou por aí? todos os impropérios que você possa imaginar, sobretudo para o Corinthians. Ela não parou por aí, Não, então? não parou por aí. O problema dela é o Corinthians. Então ela Gostei da Dona Simone. ela viu? gravou um vídeo arrebentando o Emerson Sheik, que disseram, Emerson, você voltou ao Corinthians, você vai chorar? Ele disse, não vou chorar, que chorar é coisa de Bambi. Aí o Zinho, sabe o Zinho? Ídolo do Zinho, Palmeiras. aquele enceradeira? O Enceradeira, É. campeão com a seleção brasileira, ídolo do Grêmio, Sei. ídolo do Flamengo. Ele declarou num programa da Fox, o Emerson Sheik, que é do jeito que jogou no São Paulo e não virou Bambi. Rapaz, essa mulher ficou brava. Gustavo, põe na tela para quem está nos ouvindo Dona Simone. e vendo agora Mãe de no Júnior. Facebook
no Facebook, no YouTube, também no portal educadora.am, no aplicativo, essa maluca da mãe do Júnior Tavares, essa mulher que perde a linha e que pode, se não ficar quietinha, né? A mãe pode fazer tudo pelo filho, mas tem limites, né? Ela pode comprometer a carreira profissional do filho. Então, coloca essa mulher. O Ivan não viu ainda? Não vi. E para quem não a viu ainda, coloca essa mulher no ar. Oi, gente, bom dia. Minha cara tá péssima, eu já chorei de raiva desse arrombado do Sheik que tá falando que chorar é coisa de Bambi. Ô, velho, a gente chora de raiva de escroto como tu, tá entendendo? Jogadorzinho, 40 anos, toma vergonha na tua cara. Seja honrado como o Zé Roberto. Eu só respeito o jogador de 40 anos, tá? Que tem a índole do Zé Roberto, que tem muito arroz pra chegar até perto do Zé Roberto. Guris, vocês estão concentrados, daqui um pouco a gente vai entrar em campo. Mostra pra esse arrombado do Sheik, tá? E pra essa porcada nojenta, jornalista de lixeira da Fox. Zinho, tu é um porco. Quem é o São Paulo? A partir de hoje a gente não perde mais pra ninguém. Vocês vão ver quem é tricampeão mundial. Bom, essa foi a declaração que ela deu antes da derrota do São Paulo no último sábado no Clássico pro Corinthians. Mas há uma outra declaração, por favor, Gustavo. Ela falou mais do que isso ainda? Ela só fala sobre isso. Mesmo? Ela só fala basicamente sobre o Corinthians. Ela agride o Corinthians e que nada tem a ver com a história, né? E complica a vida do seu filho, que é um atleta profissional. Mas ela gravou, depois da derrota do São Paulo pro Corinthians, ela gravou um outro vídeo. Eu não sei se o Gustavo consegue encontrar. Nós vamos ver esse outro vídeo. Ela falar mais do que isso? Ela sempre fala. E os vídeos têm milhares de visualizações. Mas tem que ter mesmo. Milhares de visualizações. Ela deve ter uma torcida, né? A torcida dela deve ser maior que a torcida do São Paulo, rapaz. Ela, claro, que é adorada pela torcida do São Paulo e é detestada pela torcida do Corinthians, mas falando muito seriamente, né? Envolve o meu time, o Corinthians, e envolve o São Paulo. Mas isso pode comprometer a carreira do jogador, né, Ivan? Um atleta de futebol. Compromete até a própria integridade física. Exatamente. Dele, né? O Corinthians acabou de contratar o Henrique, que foi revelado para o futebol. Foi pelo Curitiba, mas que apareceu num grande time no Palmeiras. O Palmeiras tem o Bruno Henrique, que jogava no Corinthians. Tem o William Bigode, que jogava no Corinthians. Tem o Edu Dracena, que jogou no Santos e que jogou também no Corinthians. Então, o atleta de futebol profissional, ele vai pulando de um time para outro. Esses dias teve um jogador aí, que eu não me lembro Gabriel, agora. O volante do Corinthians, jogava no Palmeiras. Um jogador que eu não me lembro o nome dele agora, que acho que está no Cruzeiro e tal, que o Santos se interessou por ele, até começou alguma conversação. Aí o vice-presidente do Santos, que era um chefe de torcida, veio desse ambiente de torcida organizada, o vice-presidente do Santos pulou nas tamancas e falou assim: não, senhor, esse aí o Santos não vai contratar, mas nem de graça, não passa nem na porta aqui da Vila Belmiro. Por quê? Porque um dia ele postou nas redes sociais uma brincadeirinha, o time dele foi jogar com o Santos, ele falou, e falaram de Caldeirão da Vila. Que Caldeirão com 5 mil torcedores lá? Que Caldeirão? Tirou um sarro, né, da torcida do Santos. O vice-presidente do Santos já falou, não, esse aí não passa nem na porta, não vai contratar coisa nenhuma, esse não contrata nunca. Não passa aqui nem na porta do estádio, porque não pode fazer zoação com a torcida. Então, o ambiente do futebol é um ambiente muito passional. O caso patente agora é do Lucas Lima, muito passional. Lucas Lima por 800 mil... Perigoso isso aí. Lucas Lima por 800 mil reais por mês passou a mal o Palmeiras, né? Mas o Lucas Lima, até outro dia, o palmeirense mais consciente vai se lembrar. O Lucas Lima, até bem pouco tempo atrás, tirava onda, tirava sarro do Palmeiras. O diretor de futebol do Palmeiras mandou ele tomar naquele lugar. Né? Mas enfim. Ao vivo, em cores e no alto-falante. Digamos que o jogador tenha que se dedicar a quem paga seu salário. Paga seu salário como fosse um torcedor daquele time, não é?
Mas, evidentemente, o caso do Lucas Lima é muito claro, né? Para o Santista e para o palmeirense. Como o caso do Henrique também é claro, o caso do Gabriel também é claro, do William Bigode, do Bruno Henrique, do Dracena. Eu acho que né? brincadeirinha deve fazer, zoaçãozinha deve fazer. É legal fazer zoaçãozinha. Tá um certo limite que essa senhora tá fazendo aí, é perigoso. Teve aquele caso do Paulo Nunes, né? Essa O Paulo senhora Nunes, não tem freio na língua? Edmundo saiu do Palmeiras, foi jogar no Corinthians. Foi bem aceito. Não durou muito tempo lá no Corinthians. O Paulo Nunes, esse por sua vez, ficou um tempo no Corinthians e não conseguiu, né? Porque o Paulo Nunes exagerou na gozação ao Corinthians. Mas vamos ver mais um vídeo da mãe do Júnior Tavares depois da derrota do São Paulo para o Corinthians. Eu sabia que a choradeira ia começar, gambazada. Não adianta tá falando do meu filho. Meu filho não jogou, tá no DM, tá em casa, tranquilo. Segunda-feira volta a treinar com bola. Arboleta também tá no DM. Cueva tava no banco. Olha o time que a gente tem. Gente, nós, São Paulinos, é nos organizar. E no momento que a gente se organizar, o primeiro a ser atropelado vai ser vocês. E hoje ficou bem claro isso. Querer botar CPF na minha nota? Pode botar. Vamos andando. Vou transformar tudo em dinheiro para pagar marmita para vocês, para pagar elenco para vocês, para pagar telhado para vocês, para pagar arrogância para vocês, que vocês querem ser o que vocês não são. Vocês não têm time. Vocês não têm time. O São Paulo hoje jogou contra São Paulo. Eu não vi Corinthians em campo. Eu não vi. Eu vi um bando de bobalhão caindo, se segurando, mesmo com o São Paulo mal. Pronto. Simples assim. Aceita que dói menos e volta. Esta é a mãe do Júnior Tavares. E não tem nada, né? Como é que é? Gostei da gíria lá, não vem botar CPF na minha nota? Gostei da gíria. Porque é uma brincadeira que o corintiano faz com o São Paulino, né? Quer CPF na nota, freguês? Mas é uma maluca, né, Ivan? É uma maluca a mãe do Júnior Tavares. Essa mulher é capaz... Chique. De coisas... Chique, dona Simone. De coisas... Não, é legal. Das mais absurdas. E ela vai, evidentemente, ela vai comprometer a carreira do filho se ela não ficar quieta. Né? Tem esse problema. E ela precisa tomar cuidado com o que ela fala. Mas eu gosto de pessoas assim. Eu gosto de pessoas que externam o seu pensamento com muita tranquilidade, que não ficam medindo palavras, não, para falar. Mas ela tem que medir palavras. Porque o ambiente, né, do futebol é muito passional. Para pegar um maluco aí, acontecer de um maluco fazer uma besteira, não demora muito, infelizmente. Tem isso, né? E o filho é um jogador profissional de futebol, que possivelmente não seja um São Paulino fanático. Pode pagar pela mãe, né? Não seja um São Paulino fanático como a mãe, né? Ela o mesmo. Filho sabe disso, o filho jogava no Grêmio, agora o filho joga no São Paulo, amanhã o filho vai jogar num outro time qualquer, né? Então, mães do Brasil, falem em casa, né? Dos seus sentimentos, não expressem seus sentimentos, não esse tipo de sentimento. No Facebook, no YouTube. Deve ter muitos seguidores, dona Simone. No WhatsApp, em grupos de WhatsApp, tome cuidado. A cada jogo de futebol, a turma vai lá dar uma olhada para ver o que a mulher está falando. Muito bem. E imagina a pressão que não coloca nos ombros do filho, né? Que nem titular do São Paulo é. Aliás, eu nem sei se ele vai voltar à titularidade no São Paulo Futebol Clube. Eu não sei se ele volta à titularidade, que, se não me engano... Não tinha no final do ano passado, quando o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro. Mas ela tem razão, o time do São Paulo pode se ajustar, né? Não precisa resolver esse problema do Cuevas, né? Ver como é que faz com ele. Para ver se ele quer jogar no São Paulo, então, né? É outro também, que parece que está desequilibrado, né? Precisa resolver o problema dele lá, tal, mas agora o São Paulo fez algumas contratações, de repente esse time se acerta, né? E pode acontecer, do São Paulo se acertar nas mãos do Dorival e de repente começar a criar problema para os outros que não vinha criando, né? No ano de 2017, São Paulo foi terrível, né? Ivan. Oi. Vamos falar dos nossos colegas? Vamos fazer propaganda dos nossos colegas nesse colóquio? Afinal de contas, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Tuta, criador da Jovem Pan, publicou um livro cujo título é Ninguém Faz Sucesso Sozinho. Nós aqui na Educadora trabalhamos em equipe. Cada um tem o seu quinhão, a sua parcela de contribuição no nosso sucesso. Ninguém faz sucesso sozinho. Não há estrelas nesse time, né?
a grande estrela talvez seja a unidade, a união da equipe, com um propósito só, de informar, de divertir, de prestar serviço, de fazer o nosso conhecido jornalismo de serviço. Hoje à noite tem 2.1. Você quer ler alguma mensagem? Mensagem de Não, uma piadinha. São Paulino? Se Mandaram falando, uma piadinha criativa. falando a aqui. respeito da mãe do... Mandaram uma piadinha criativa aqui sobre Lula, Dilma, PT, essas coisas todas. Ah, tá. Você quer reproduzir a piada, não? Ah, posso, mas aí eu tô atrapalhando. Não, reproduz a piada. Depois a gente continua atrapalhando. falando aqui do 2.1. Eu achei criativa. Receita para fritar Lula. Já viu essa? Não. Não? Primeiro derreta a manteiga. Frite em azeite genuíno. Depois acrescente molho italiano da marca Palocci e uma pitada de pimentel. Deixe de molho por 9 anos. Para beber pode ser uma caninha envelhecida por 12 anos. Você, Delcídio, se quer servir no almoço ou na janta. Mas sirva tudo de uma vez. Foi legal, essa foi bacana. A criatividade do povo brasileiro é algo fantástico, não é? Mas hoje, 8 da noite, tem o programa 2.1 aqui na Educadora, apresentado pela Nani Camargo, pela Renata Reis e pelo Luiz Biagioni. Muito bem, nós teremos um debate aqui entre representantes da direita, a vereadora Carolina Pontes e o vice-prefeito Júlio César, e representantes da esquerda. Depois de um bom tempo sumido da mídia, virá o programa o Ronei Costa Martins. E virá também, Ivan, o Luizinho do PT. É mesmo? Tá por Então aí, nós Luizinho? teremos... não, virá especialmente para o programa. Ah, que bacana. Nós teremos um debate entre esquerda e direita aqui no programa. E nós teremos um secretário da Saúde nesse estúdio. Jaque Limeira não tem, não é, Ivan? É verdade. Jaque Limeira não tem secretário da Saúde, a questão de 3 meses. Nós vamos ter um secretário da Saúde aqui. Finalmente. Criticado, contestado, odiado por alguns, mas nós teremos um secretário da Saúde, o Luizinho do PT, que virou prefeito de Alfenas, num debate com o vice-prefeito de Limeira, que, por sinal, é médico. Né? O que aumenta a minha estranheza do fato de Limeira não ter secretário da Saúde, né? Porque o vice-prefeito é médico. O vice-prefeito indicou, era cargo, no acordo político que fizeram o Mário Botion e o Júlio César, era cargo do Júlio César a Secretaria da Saúde. E ele indicou o Luiz Ricardo, médico de Piracicaba. Porque, né, aqui em Limeira não pode ser de Alfenas, mas de Piracicaba pode ser. Então, o médico de Piracicaba, Luiz Ricardo, indicado pelo grupo do Júlio César, pulou fora da canoa em 20 dias. Depois disso, o Mário foi buscar no governo Silvio Félix. Você falou agora de pouco das estradas rurais, né? Foi. Tem que se fazer mesmo uma menção honrosa ao Marcelo Cog. O Marcelo Cog deu um jeito nas estradas rurais aqui em Limeira. O Mário Botion foi buscar como secretário de Obras, de Serviços Públicos, o secretário do Silvio Félix. Assim como foi buscar o secretário da Saúde no governo do Silvio Félix. E o nosso vice-prefeito é um médico. E a cidade não tem secretário da Saúde, Ivan. Então hoje eu estou muito ansioso e estou aguardando o debate entre o Luizinho, o Ronei, a Carolina Pontes. Mas o debate não é sobre... Não é sobre Secretaria da Saúde, sobre Secretaria da Saúde, nem é sobre Saúde. governo municipal. Um é vice-prefeito em Limeira, o outro é prefeito de Alfenas. Mas é um debate esquerda-direita. Sim. Representantes da esquerda, do PT, vão debater com 2 representantes da direita, um do Democratas e a outra do PSDB, no programa de hoje. Então, acho fundamental que nós façamos aqui propaganda, para que você ouça, siga, veja, acompanhe o programa de hoje, que tenho certeza será um grande programa, um programa que terá grande repercussão e grande audiência, além de um debate acalorado. Aí tem políticos experientes, né, vividos, o Luizinho do PT... Mais que o Ronei, eu acho, na defesa das propostas de esquerda, mas não sei qual vai ser o rumo que a coisa vai tomar, mas o Luizinho, mais do que o próprio Ronei, tem uma visão muito clara do que é isso, né? E vai dar um debate legal, com certeza, não tenho a menor dúvida. Interessante. Que pode
que pode, se a coisa andar bem, né, pode esclarecer muita coisa para muita gente, né, sobre tudo que está acontecendo aí no país e que precisa ser esclarecido, né, precisa ser melhor observado. Eu estou muito ansioso para acompanhar esse debate. Convido as pessoas a assistirem, aquelas que, como você, têm viés de esquerda, aquelas que, como eu, têm viés de direita. Será muito produtivo o debate. E você que gostava do Luizinho do PT, ele estará novamente num programa aqui da Educadora. E você que não gostava do Luizinho do PT, ele estará novamente num programa aqui da Educadora. Aliás, tinha uma turma que odiava, né? Imagina só essa turma que é a torcida do Mário Botion, que odiava o Luizinho do PT, que criticava o Luizinho do PT e que tinha ódio dos médicos cubanos. Essa turma que hoje não tem secretário. É engraçado, né, Ivan? Não é fácil. Você estava falando do secretário. É engraçado. Aí, você estava falando do Júlio César. É engraçado. E do outro... Essas pessoas que pediram a cabeça do Luizinho do PT numa bandeja, e ele de fato foi embora, e ele de fato foi o secretário na explosão da dengue aqui em Limeira. Mas essas pessoas hoje, eu perguntaria a essas pessoas, e o prefeito que vocês elegeram, conseguirá ou não um secretário da saúde? E o prefeito que vocês elegeram, o prefeito Mário Celso, ele conseguirá alguém para o cargo de secretário da Saúde? Ou ele terá que se valer ou ele terá que se valer do Alexandre Ferrari, competentíssimo Alexandre Ferrari, mas que era o secretário do Paulo Radiche. Mas é funcionário de carreira. E ele disse aqui que não usaria ninguém do governo Paulo Radiche e ninguém do governo Silvio Félix. Mentiu. Né? Ele encheu a prefeitura de gente ligada ao Silvio Félix, dos governos do Silvio Félix. E ao menos um secretário do Paulo Radiche ele manteve. Agora que ele tem a excelente oportunidade de efetivar o Alexandre Ferrari, será que o prefeito Mário Celso dará o braço a torcer publicamente e efetivará o ex-secretário da Saúde do Paulo Radiche? Se eu tivesse que fazer uma aposta aqui, eu duvidaria muito, Não duvidaria, não. Eu duvido muito que o Alexandre Ferrari aceite, depois do que ele passou por conta das acusações que foram feitas nos últimos meses do governo do Paulo Radiche, quando ele era o secretário. Nesse governo aqui, acusaram de haver um rombo de 10 milhões de reais na Secretaria da Saúde, comandada pelo Alexandre Ferrari, e eu soube, por pessoas próximas dele, que ele sofreu um bocado por causa desse jogo político que foi feito, né? Porque... Com a permissão do prefeito Mário Botion, né? Ele chegou a ouvir... Porque ele ficou com uma imagem bastante desgastada. Passou para uma parcela da sociedade a impressão que tinha havido desvio de dinheiro ali na época em que ele foi secretário da Saúde. Então, eu duvido... Era essa a intenção, inclusive. Não, a intenção era essa, de passar para a sociedade que tinha sumido 10 milhões de lá, que esses 10 milhões... E era o Alexandre Ferrari o secretário nessa época, meu Deus. Não era o Luizinho do PT que eles foram ouvir lá em Alfenas, né? Eles atiraram no Luizinho do PT e acertaram o Alexandre Ferrari. O Alexandre Ferrari passou muito mal por causa disso. O Alexandre que fez um trabalho... Duvido que ele aceite ser secretário da Saúde outra vez. Fez um trabalho maravilhoso. Funcionário de carreira. Na prevenção e no combate à dengue. E o Alexandre Ferrari é um cara tão digno, tão bacana e, acima de tudo, tão competente que quem está segurando o rojão da febre amarela em Limeira é o Alexandre Ferrari. Quem está segurando o rojão para o governo do Mário Botion, que não consegue um secretário da Saúde, não é o financista que ele colocou como interino, o Edson Moreno Gil. O negócio do Edson Moreno Gil são as finanças, são os empréstimos, o dinheiro, a atividade no banco, né? É receber e pagar conta. Isso, esse é o expertise do Edson Moreno Gil. Quem está segurando as pontas da febre amarela em Limeira é o senhor Alexandre Ferrari. São os funcionários de carreira. É o senhor Alexandre Ferrari. Ô, Caio, não achou... Agora, dará o braço a torcer o Mário Botion, olhando um trabalho competente de quem foi secretário da Saúde
do Paulo Radich, porque o Mário disse aqui certa vez, não vamos demonizar quem foi secretário do Silvio Félix. Então, tá bem, vamos demonizar quem foi secretário do Paulo Radich, é isso? Ainda que muito competente? Ainda que muito competente? Aliás, o Paulo Radich tinha secretários excelentes em quase todas as áreas. Secretários excelentes. Era um secretariado muito melhor do que o atual, inclusive. Vamos aguardar, né? Como é que eu faço para enviar essa piada aqui? Tem um amigo, o Zé Carlos lá de Piracicaba está pedindo para eu enviar. Conta de novo, a porra. piada Aí pra aí ele grava a piada na cabeça. Ah, não vou contar. Vou mandar para ele aqui, vou cortar e colar aqui, pronto. Já resolvo isso aqui já, o Zé Carlos. Muito bem. Ô Caio, entenda de uma vez por todas. Uma das críticas que foi feita ao Luizinho do PT, uma das críticas feitas a ele é que o Luizinho era de fora. Ou melhor, o Luizinho era... Não, essa foi sim, uma das críticas, era de fora. Mas a outra, muito forte contra ele, é de que ele não era médico. Mas como é que você põe na Secretaria da Saúde um cara que não é médico? Tal, né? Essa era a crítica que era feita para ele. Agora, veja como você tem dificuldade para encontrar um médico. Porque você vai colocar um médico na Secretaria da Saúde. Quem que você quer colocar? Os melhores. Não é? Os médicos mais consagrados, não é isso? Você quer escolher um nome consagrado. Vou pegar um nome consagrado do meio dentre os médicos e vou colocar o cara lá. Esse médico consagrado tem um consultório que fatura horrores. Uhum. Fatura horrores, amigo. Você imagina, você tem noção de quanto fatura um consultório médico de um médico conceituado hoje? Em alguns casos, mais de 100 mil reais por mês. Quanto? Mais de 100 mil reais por mês. Botaria... Bom, o cara fatura muito, o cara fatura horrores. Você vai falar para esse cara, você vai sair lá, largar o seu consultório médico, onde você se consagrou, onde você estabeleceu uma baita de uma clientela, vai largar tudo lá e vai vir cuidar da Secretaria da Saúde para ganhar 10 mil por mês? E só abacaxi na sua mão. Um abacaxi a cada 10 minutos você descascar. Olha... Entre um abacaxi e o outro um pepino. Sabe quando que você vai encontrar esse cara? Você não vai encontrar esse cara. Olha, eu vou ser muito claro, Ivan. Disso nós já sabemos. E disso o prefeito também sabe. Até porque é matemático, né? Você vai pagar 12 mil, salvo engano, é o salário do secretário com os descontos, para um médico que no seu consultório ganha 30, ganha 40, ganha 50 e não tem a enchição de saco. Sim. Não tem o Ministério Público ali fungando no cangote dele, como deve ser, inclusive, isso o trabalho ainda, do Ministério correndo o Público. risco de ter de conta bloqueada? Não tem a imprensa fungando Por causa de uma denúncia besta? no cangote dele. Muitas vezes. Então o médico não vai. O médico questiona a esposa, questiona os filhos e não vai. Muito bem. Disso nós sabemos. Agora, para que tem prefeito então, Ivan? Para resolver esses problemas. Porque não adianta vir com a resposta que alguns políticos podem dizer, até o próprio prefeito pode dizer, então você, Caio, e você, Ivan, me indiquem um nome. Porque eles respondem assim, Ivan. O Radich falava isso. Eles respondem O assim. Radich falava isso. Para quem questionava o Luizinho, ele falava, me aponta um nome. O Mário também responde assim, me aponte um nome. Eles respondem assim. O Radich falava isso. E aí a resposta para esses senhores é o seguinte, o prefeito não sou eu. Esse problema não é meu. O problema é seu, amigão. Você é o prefeito. Você quer que eu aponte o nome? Você é o prefeito. Vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Vai buscar fora de Limeira. Pois é, mas e aí a plateia dele? E a plateia dele, então, que tanto criticava? Aí que tá. O Luizinho de Alfenas. Aí é que tá. E a plateia dele? Aí é que tá. Essa pode ser uma saída. E a plateia dele? Tem uma plateia grande de médicos que o apoiaram. A Unimed o apoiou pesadamente. Para isso que serve partido político. E o pessoal lá do centro, dos bairros nobres aqui de Limeira. Partido político serve para isso. Que resposta terão se o prefeito Mário Celso trouxer, por exemplo, o indicado político do Gilberto Kassab, que é o dono do partido dele, e que venha de São Paulo, ou que venha
de Santos, ou que venha de São José dos Campos, ou que venha do Rio de Janeiro? O Radich fez isso. O Radich foi buscar o Luizinho do PT lá em Alfenas, porque alguém do PT indicou, certo? O cara é... Ó, pega o cara que o cara é bom. O cara é bom? É bom. Então traz ele aqui. Não, mas o certo? Radich... Ivan, Aí o Radich não fez podia. isso. O Radich fez isso com aquele cara lá de São Vicente, lá que foi prefeito de São Vicente também. Tércio Garcia, que morreu de câncer. Morreu de câncer. Não sei se foi bom secretário, se não foi bom secretário, mas ele foi buscar na fileira dos partidos. Ele perguntou para alguém do partido, perguntou: você conhece um cara bom assim para tal cargo? Conheço, tal. Foi prefeito de São Vicente, tá aqui. Foi buscar. O partido político serve para isso. Ele trouxe alguns que bateram e voltaram, né? O Celso Pelosi na comunicação, o Caio, me foge o nome agora, do esporte, né? Trouxe alguns que vieram e que foram embora. Muito bem. Agora, o Mário não pode, Ivan. O Mário não pode porque, para ele, só gente de Limeira presta. Não, e ele criticava. E ele criticava o fato de trazer gente de fora. De trazer né? gente de fora. Né? Ou então ele vai ter que dizer: esqueçam o que eu disse. Não tem opção aqui em Limeira. Para manter um pouquinho de coerência, né, no comportamento. Então, Ivan, hoje à noite, às 8 da noite, está feito o convite para você que tem mais simpatia pelo lado direito da força, representantes da direita, inclusive o atual vice-prefeito, que é médico, e para você que tem simpatia pelo lado esquerdo da força, o Ronei, recordista de votos numa eleição, ninguém teve tantos votos para vereador quanto o Ronei, e o Luizinho do PT, amado por alguns, odiado por outros, num debate hoje à noite no 2.1, que eu tenho certeza irá bombar, terá uma enorme audiência no rádio, na internet, no celular, no tablet, em todas as plataformas digitais. Muito bem. Ficamos assim, então? E amanhã nós voltamos a nos encontrar aqui. Quem sabe com mais alguma da dona Simone, né? Quem sabe? Muito bem. Eu vou começar a segui-la, vamos ver o que ela grava hoje, né? É que essa semana não tem jogos, né? Do Paulista, não. A Inter não joga. Semana que vem a Inter joga pela Copa do Brasil, não é isso? Tem jogo da Copa do Brasil amanhã, São Paulo e Madureira do Rio de Janeiro, mas o jogo vai ser em Londrina. Hoje já, a Copa do Brasil começa hoje. Hoje já. Semana que vem é a Inter... mas o São Paulo joga amanhã. Tá, o São Paulo joga amanhã, mas a Copa do Brasil começa hoje. Eu não sei quem é que começa hoje jogando na Copa do Brasil, acho que são dois times. E a Inter joga na terça que vem. A Inter, a semana que vem, já estará jogando na Copa do Brasil. Tocantinópolis, é isso? Não, é um time de Manaus. Não, perdão. Ih, rapaz, agora você me pegou, você me apertou. Um time de Manaus vai disputar com a Ponte Preta. Se a Inter passar, ela pode pegar esse time de Manaus ou o time vai pegar a Ponte, né? O time da Ponte. Vai pegar o time da Ponte. A lógica é que pegue o time da Ponte, mas é... Eu esqueci o nome do time que a Inter enfrenta nessa primeira rodada da Copa do Brasil. Esqueci completamente. É o Rio Branco. Da onde? Lá de... Só um minuto. O Rio Branco tem a de Americana aqui. Mas Rio não Branco é. Do Acre? Será que é do Acre? Rio Branco do Acre. Muito bem. Com uma possibilidade, Rio Branco do Acre, com uma possibilidade boa da Inter vencer o jogo, né? Porque... O Rio Branco do Acre joga pelo empate, né? É, mas é uma viagem longa do Acre para cá, sim, né? Joga pelo empate. O empate é dele, né? A Inter tem que ganhar. Não é isso? Assim como depois a Ponte vem aqui, ou a Inter vai lá? Não, a Inter... A Ponte vem aqui depois A também? Inter passando, ela vai enfrentar a Ponte Preta, e é certo que em havendo dois jogos, porque tem aquela coisa, né? Acho que o primeiro jogo é aqui, o segundo é em Campinas, mas tem aquela coisa dos 3 gols fora, né? Então a Inter joga com a Ponte, e digamos que a Inter empate ou ganhe da Ponte, aí tem o segundo jogo, que se ela perder por 3-0, acabou ali. E o jogo contra a Ponte Preta em Campinas vai ser num estádio fechado, né? Porque a torcida da Ponte não pode ir aos jogos de competições nacionais. Eu não entendi essa punição. Pera um pouquinho, não é isso. É um absurdo a punição, né? Não é isso, não. O Santos foi jogar com a Ponte lá. Mas é Campeonato Paulista. No campeonato... A punição é para campeonatos nacionais. Tá. É no Campeonato Paulista que tem aquela bobagem? É. A Ponte punida por problemas provocados pela torcida... Mas no Campeonato Paulista a torcida pode ir. A torcida do Santos não pôde ir.
Mas a torcida da Ponte estava Não, no não. estádio. A torcida do Santos pôde ir, sim. Não, senhor. A torcida do a Santos torcida- não pôde ir. A torcida pra do Liga Santos não pode Não. ir. A torcida do Santos não pode ir. É um Não. clássico com o Palmeiras, por exemplo. Caio, eu não. Não. A torcida do Santos não pôde ir para Campinas no Moisés Lucarelli. Só a torcida da Ponte Preta. Era a torcida de jogo único nesse jogo lá. Porque a Ponte estava sendo punida. Eu não entendi. Se alguém me explique Não, isso. eu acho que tem um equívoco aí. A Ponte vai ser punida nos jogos nacionais. Ela vai jogar com estádio fechado, Tá, sem torcida. mas no Paulista- E no caso de A Santos... torcida dela estava lá. Não, no caso de Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, por exemplo, Palmeiras e Santos vão jogar agora, eu acho que no estádio na Aliança Arena. Só com a torcida do Palmeiras, não é isso? Sim, torcida Se única. o jogo fosse na Vila Isso é Belmiro, só bobagem. com a torcida do Santos. Isso é bobagem. E amanhã vão jogar Santos e São Paulo. O jogo é na Vila, só a torcida do Santos. Como o Corinthians jogou com o São Paulo do Pacaembu. Só a torcida. Amanhã o Corinthians joga com o Palmeiras no estádio do Palmeiras. Só a torcida do Palmeiras. E por aí vai. Agora, no jogo Ponte e Santos, eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que a torcida do Santos Eu pôde ver o jogo sim. Tô vendendo peixe que eu Não, comprei. não. O pessoal que estava narrando o jogo que falou isso. Falou que havia uma punição, eles mesmos dizendo, eu não entendi. E se eles não entenderam, eu também não entendi. Me associo a eles no não entendimento. Também não entendi. Que Não, porque Santos e Ponte cacilda Preta não é um que clássico. punição é essa? Santos e Ponte não é um Que clássico. a torcida vai pro campo e não pode ir a torcida adversária. Pois é, mas Santos e Ponte não é um clássico, Ivan. Não, sim. Né? Mas aí, não, mas é um... Santos e São Paulo é um clássico. Santos e Palmeiras é um clássico. Santos e bom. Ponte não é um clássico. Não, eu também já desisti. De qualquer maneira, eu desisto de entender essas coisas que esses caras criam, essas maluquices aí. Até amanhã, Ivan. Até amanhã, um abraço pra todos. Boa tarde, Educadora.